Pois! Muito bem, Brasil! Seja bem-vindo a mais uma super aula comigo, Gabi Modesto Teacher. Inclusive, se você não é inscrito ainda neste canal, faça isso agora para você poder não esquecer e não correr o risco de perder as próximas aulas, os próximos conteúdos aqui do canal. E se você não me segue lá no Instagram, Gabi Modesto Teacher também. Hoje, dia de quê? Pediu, tocou aqui no YouTube. Vamos hoje para a segunda parte dessa música. Exploramos essa música na semana passada, na sexta passada, Last Friday. Eu explorei com vocês a primeira parte, vou deixar aqui nos cards. E hoje vamos para a parte 2, já que vocês pediram bastante lá nos comentários. Recebi vários feedbacks positivos, de muito ganho de vocabulário, estrutura, pronúncia. Além de você estar aprendendo a cantar mais uma música em inglês. Quem não quer, né, gente? Todo mundo que quer ter o inglês na ponta da língua, que quer ser fluente em inglês, tem isso em comum, independente do ritmo, né, do estilo de música. Então hoje não vai ser diferente, tá? Hoje vamos ter muito ganho de vocabulário, muito ganho de estrutura, vamos aplicar bastante método DQD, que é um método de ensino, e é sempre legal a gente fazer esse overview inicial para que você fique presente em que você tem que focar durante essa aula. Pote número 1 de fluência, aplicando o método DQD, é vocabulário. Pote número 2, estruturas, então você conseguir formar frases em inglês. Pote número 3, pote de pronúncia. E o pote número 4, que é o efeito cotonete, que está mais ligado ao listening. Então essas são os 4 potes, como eu chamo, que iremos estar estimulando e que eu vou te ajudar a preencher nessa super aula de hoje. Vamos lá, hoje a gente vai pegar o refrão dessa música e a segunda parte. Então, juntando a aula da semana passada com essa, temos o quê? Mission accomplished, missão cumprida com toda essa música de Ed Sheeran. The title of this song is Photograph. Photograph quer dizer fotografia. E você vê que muitas coisas que a gente viu na aula da semana passada, né, tá aqui no ar ainda, tá? Para você poder assistir aqui no canal. A gente vai estar repetindo várias coisas hoje também. Então, eles vão repetir várias estruturas, enfim. Então, vamos lá. Let's get started. Como é que eu posso organizar aqui? So you can keep me... Eu vou botar isso aqui para baixo, tá? Para ficar melhor da gente explorar. Show de bola. Então, quando ele começa este refrão, ele fala assim, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me... Você sabe que música é essa, né? Que a gente tá explorando. Então, ele começa falando, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer until our eyes meet. You won't ever be alone, wait for me to come home. O que ele quis dizer com isso? Então, você pode me guardar, você pode me manter em algum lugar. Então, a gente viu essa ideia do keep, né? Essa ideia de vocabulário do keep, que pode ser no sentido de você guardar um objeto em algum lugar, que ele está usando no sentido figurado, né? E você guardar e manter aquele objeto ali, tá? Não só no sentido de você guardar, tipo, guarda as coisas para ficarem organizadas, mas é você manter. Tanto que a gente até explorou, né, um exemplo na aula passada, quando eu mostrei para você esse keep, no sentido de mantenha o seu passaporte em um local seguro. So, keep your passport in a safe place. Lembra? Então ele fala, então você pode me manter, você pode me guardar aonde? Inside the pocket of your ripped jeans. O que ele quis dizer com esse inside aqui, ó? Inside é dentro. Não tem o lado de fora? Tem o lado de dentro. Então, ó, a gente fala inside. Inside. Repeat after... Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no início. Lembra que sempre que você estiver tendo aula comigo, sempre que você estiver assistindo aos meus vídeos, você tem que estar sempre repetindo out loud, ok? Em voz alta. Não é nem repetindo depois de mim, mas junto comigo, lendo as coisas comigo em voz alta, tá? Então, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Então, esse inside dá a ideia de dentro. Qual o exemplo que eu separei aqui para poder exemplificar isso aqui para você, ó? Eu posso falar assim, perguntar, você limpou a parte de dentro do carro? Ou você só limpou a parte de fora, as janelas? Você limpou a parte de dentro do carro? Então, ficaria assim, ó. Did you clean the inside of the car? Então, ó,
Did you clean the inside of the car? Então, observa. Você limpou? No passado, né? Did. Você limpou o quê? O lado de dentro, a parte de dentro. Do quê? Of the car. Do carro, percebe? Did you clean the inside of the car? Inclusive, é desse inside, dessa palavra, que vem a palavra in, né? In, no sentido de dentro, né? Vem de inside, lado de dentro. Então, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. O que é pocket? Pocket é bolso, tá? O bolso da calça, o bolso da bermuda, o bolso do short é bolso. So, você pode me manter dentro do bolso do seu jeans ripped. Ripped jeans. What does that mean? O que isso significa? Ripped é a ideia tipo de rasgado, tá? Então, ripped jeans é aquele tipo de jeans, de roupa jeans mesmo, tipo calça jeans que toda rasgada, sabe? Então, ele tá falando, então olha, você pode me guardar, você pode me manter ali, porque o nome da música não é Photograph, na primeira parte a gente não viu, né, que ele tá falando ali, olhando para a foto, né? Então ficaram que as lembranças naquela foto, daquela relationship, daquele relacionamento. Então ele fala, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, então do seu jeans rasgado. Pra gente poder dar vida para essa ideia de ripped, eu vejo ele mais sendo usado, sendo bem honesta, tá? Com a ideia de jeans mesmo, de roupa rasgada, enfim. Porque não é um rasgado... É um rasgado diferente, entende? Não é simplesmente toda vez que você quiser falar rasgado, você fala ripped. Eu vejo muito sendo usado nessa combinação de ripped jeans. Como que a gente pode dar vida para isso? Ó, eu posso falar assim, você não lembra não, ó? Ela estava usando jeans rasgado, um jeans ali todo customizadão. Então ficaria assim, she was wearing ripped jeans. Então ela estava usando ali jeans rasgado. Você não lembra dela não? Percebe? Então ela estava vestindo, né? Ela estava usando. Então ele fala, você pode me manter, keep. Por isso que keep, esse keep aqui, ó, dá origem, não talvez nesse sentido, né? Mas tem um pouco a ver com a ideia do, quando a gente fala assim, olha, keep calm. O que é a ideia de keep calm? Keep calm é tipo, mantenha a calma. Então essa ideia de manter, né? Não no sentido de guardar, mas de manter alguma coisa, mantenha num estado X de emocional ou mantenha um objeto em algum local. Aí ele fala, fazendo o quê? Holding me closer until our eyes meet. Esse till aqui, que eu acho que na música original ele faz meio que só um till. É muito comum esse fenômeno aqui ocorrer em músicas, tá? Eles botam abreviado assim e falam só till. Esse till aqui é o until, então vou botar ele aqui na forma completa dele, que significa até. Então ele fala, me segurando mais próximo até os nossos olhos se encontrarem. Então foi como eu falei para você na parte 1, quer ver? Hidrate-se. Imagina que ele está segurando uma foto, é bom que você quer o microfone, so you can keep me, e a foto também, photograph. Então, ele fala assim, você pode me manter aqui, ó, nessa foto, dentro do seu jeans rasgado, para você toda vez ficar ali me vendo, né, lembrando de mim, me segurando mais próximo até os nossos olhos se encontrarem. Olha que profundo. Então, ele usa essa ideia de hold. Esse hold aqui é um dos significados dele, né, a ideia de segurar. Eu posso falar assim, por exemplo, ó, que ela, vamos botar ele, vai. Ele está segurando um bebê no colo, sabe assim, nos braços dele. Então ficaria assim, ó. He's holding a baby in his arms. Arms, braços. Então ele está segurando. No caso aqui, ele não tá falando para segurar um bebê, né? Tá segurar a foto, percebe? Então você pode usar essa ideia de hold. Gabi, se não fosse um bebê, se fosse, tava segurando uma foto, ficaria, ele está segurando, né? He's holding a photo, percebe? He's holding a glass of wine, segurando uma taça de vinho. Então, holding me closer, então, me segurando mais próximo, mais perto, né? Close é próximo.
Por isso que se dá um close, sabe? Quando você fala assim, vou dar um close, é essa ideia, tipo, quando tá tirando foto, é chegar mais próximo, entendeu? Então, holding me closer until our eyes meet, até os nossos olhos se encontrarem. Então, olha que interessante. Esse hold, então, ficou claro? Deu para entender? A ideia de segurar, tá? Segurar alguém no colo, segurar um objeto, enfim. Então, holding me closer, que a gente viu, né, que é essa ideia de mais perto, mais próximo. Então, olha como a gente pode usar essa ideia de closer, esse vocabulário, ó, que a gente está explorando aqui, nosso primeiro pote, tá? Estamos enchendo o nosso primeiro pote. Essa ideia de closer, eu posso falar assim, for example, olha o exemplo que eu separei aqui, ó. São Paulo é mais perto, é mais próximo do Rio de Janeiro do que é de Natal. The place where I was born. I live in Brasília, but I was born in Natal. Então eu poderia falar assim, olha aqui. São Paulo is closer to Rio de Janeiro than it is to Natal. Então, quando a gente fala que a coisa São Paulo é mais perto, tá vendo? É mais próximo. Eu tô comparando de quê? Do Rio de Janeiro, então fica to Rio de Janeiro, than it is to Natal. Então, quer dizer, vale mais a pena, vamos supor, se você mora no Rio de Janeiro, vale mais a pena sair de carro pro... Não, em São Paulo, vale mais a pena sair de carro pro Rio, porque é mais próximo. Então, eu falo assim, oh, no, São Paulo is closer to Rio de Janeiro than it is to Natal. Percebe? Então, essa ideia de closer, mais próximo. Holding me closer until, até o quê? Até o que acontecer? Até os nossos olhos, falamos já desse eyes na primeira parte, se encontrarem. Então, esse meet é a ideia de encontrar. Sabe assim, ele tá olhando a foto e você fica olhando tão, assim, concentrado para a foto, para os olhos daquela pessoa amada, que até os olhos dele se encontrarem. Coisa romântica, ele tá criando uma cena, né? Until our eyes meet. Oh my gosh, quase quebrei tudo aqui. E eu já vou falar com vocês sobre pronúncia, tá? Aí ele fala, you won't ever be alone, wait for me to come home. Então ele fala, você nunca estará sozinha. Então, you won't ever be alone. Então, olha que interessante. Esse won't aqui, ó, significa o quê? É uma palavrinha para poder marcar futuro, tá? Então, esse won't é a negativa. É como se a gente estivesse falando will not. Então, é como se fosse um apelido para will not, percebe? Então, ao invés de falar will not, you will not ever be alone, você pode falar you won't. You won't ever be alone. Quer dizer, você nunca estará sozinha. Essa ideia de to be alone é estar sozinho. Ficar sozinho, né? Então ele tá falando, olha, você nunca ficará sozinho. Esse ever aqui tá fazendo o papel de nunca, né? Nessa negativa. You won't ever be alone. Repeat after me. You won't ever be alone. E ele fala, wait for me to come home. Ou seja, espere por mim para voltar para casa. Tipo assim, me espere voltar para casa, entende? Wait for me to come home. Então, olha que interessante. Essa ideia de wait, melhor, wait for, dá essa sensação de, vou pegar aqui para copiar a formatação, de esperar por. Então, olha só, to wait é esperar. Aí vamos botar já o for junto, porque geralmente para a gente poder falar essa ideia de espere por alguém, vai ser wait for. Então eu poderia falar assim, espere por mim, wait for me. Percebe? Então como se fosse isso, me espere, espere por mim. Então wait for me. Essa é a combinação de palavras que eles usam. Wait for me to come home. Temos um efeito cotonete aqui. Tô me coçando para poder passar para você, mas espera, uma coisa de cada vez. E esse to come aqui, ó. Esse to come, ou só o come, enfim, é a ideia de vir, tá? De vir. Tem o ir, que é o to go, né? Ir. E to come é meio que o oposto, é vir. Então, você movimenta ali, você vir. Então, eu posso falar assim, vem aqui, come here.
Come here, please. Vamos ser educados, né? Come here, please. Come here. Percebe? Come, come, come. Então, me espere voltar para casa. Agora, olha só então que interessante. Eu vou fazer igual a gente fez na outra. Agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas de pronúncia que a gente pode pegar aqui. Isso vai ajudar também na memorização, tá? Então, olha só. Ele fala então, né? Vou deixar isso aqui bem pequenininho, tá? Eu esqueci também de falar outra coisa, gente. Eu tô muito esquecida hoje. Papel e caneta, tá? Você tem que ir anotando. Então, ainda dá tempo de você pegar papel e caneta, porque a gente vai explorar muita coisa aqui hoje. Não adianta só você ficar assistindo, senão você vai perder seu tempo, tá? Então, você tem que estar anotando tudo isso que eu vou compartilhar com você hoje. Vamos ver o que a gente pode ter ganho de pronúncia aqui, ó, desse pote 3 aqui. Então, so you can keep me. Beleza, a gente falou, né, da pronúncia desse keep na aula passada. Inside, tranquilo, né? Então, cuidado, não é inside, não, é inside. Inside. Esse I aqui tem um som meio que de I. Inside. The pocket, ok? Of. Pronúncia disso aqui, ó. Of. Eu acho que a gente falou disso na aula passada, mas eu vou reforçar aqui, tá? Então, isso aqui, a pronúncia dele é como se fosse assim, ó. Of. Percebe? Of. Então, não é off, tá? É of. Então, beleza? Of your ripped. Outra coisa legal aqui também. Apesar que essa palavra, gente, ripped, eu não julgo ser uma palavra assim, meu Deus, necessária, sabe assim? Então, a gente não vai dar muita ênfase pra ela, não. Isso é uma coisa também que faz muita diferença, sabe? Quando a gente tá no processo de desenvolver fluência no inglês. Por quê? A gente tem que ser seletivo também. Porque existem palavras, é igual em português, sabe? Imagina só as palavras que você lida todos os dias. Tem palavras que são ultra específicas, sabe? Palavras que não são muito usadas assim, você não fica vendo elas, não são úteis na sua vida. Então é legal você também ficar atento para ser seletivo, porque você não precisa dar tanta ênfase para isso. Não é que você vai limitar o seu conhecimento, mas é porque o seu cérebro, ele tem um limite, né? E se você fica naquela de, eu quero absorver absolutamente tudo que tá aqui, todos os vocabulários, enfim, você acaba gastando seus neurônios, vamos dizer assim, com coisas não importantes e não foca no que é o mais importante, entende? Então, é uma questão mais de qualidade aqui. Então, ripped, ok? Mas é um sonzinho de T aqui na hora que você for cantar. Então, so you can keep, comigo. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Já vou falar de efeito cotonete. Holding me closer until our eyes meet. Tá, questão de pronúncia aqui. A gente viu também na parte 1 dessa música, na aula da semana passada, que esse our pode ser pronunciado como our, mas que também ele pode ganhar meio que um sonzinho de R, né? E aqui eu acho que ele aplica isso, ele fala until our eyes. É bem mais fácil, né? Falar our eyes, como se fosse assim, ó. R. Oops. Pera que eu não copiei, aí não vai dar certo, né? Então, como se fosse a pronúncia de um R, tipo um A com R assim, ó, do interior. Então, aqui é um A aberto, eu vou deixar ele aberto. R. Until our eyes meet. Uma coisa legal sobre a pronúncia disso daqui. A pronúncia de meet, de encontrar, é a mesma pronúncia de carne. Olha que loucura. Sabe quando você fala assim, carne? Frango. A carne, então, a gente fala assim, né? Escreve assim. Então, é a mesma pronúncia. Apesar do significado ser diferente, a escrita ser diferente. Então, é meat. É como se esse aí ganhasse uma forma assim, né? Meat, um i longo. Holding me close until our eyes meet. Deixa eu ver se tem mais aqui. You won't, já falamos isso aqui. You won't ever be alone. Tá, muita gente tem dúvida na pronúncia de sozinho. Então, olha só. Vamos aplicar a técnica barra aqui? É como, gente, como se você estivesse falando assim, ó. 2 momentos de pronúncia, tá? Fechadinho, e a segunda parte é mais forte. Como se fosse assim, ó. Alone. Tá vendo que tem meio que um Uzinho aí, ó? Alone. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Maravilha.
que vai acontecer com essa pronúncia do to aqui, ó? Tem uma característica muito comum do inglês, que é a seguinte. Quando a gente tem esse to no meio de uma frase, é muito comum dele ganhar meio que um som de r, r. Como se fosse um Rzinho assim, sabe? Você só dá uma marcadinha nele. Então, wait for me to come home. Aqui ele usa claramente isso. Ele não fala wait for me to come home. Então ele fala wait for me to come home. Percebe? Gabi, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode, principalmente porque esse to aqui é só uma palavrinha conectiva assim na frase, sabe? Não a palavra que tem um sentido, um significado. Se você tira ela, fica errado gramaticalmente, mas é uma palavra mais estrutural. Essa é uma característica muito comum do inglês também. A gente falou disso na parte 1, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos cantar essa primeira parte juntos, que é bom que você já vai fazendo o quê? Alimentando sua memorização. Então, ó. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Comigo. Holding me closer until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Efeito cotonete. So you can keep me. Tranquilo, não tem nada de efeito cotonete aqui. Inside the pocket. Aqui já começa a ter. Na hora que a gente fala esse inside com o the, pelo fato da gente ter uma similaridade desse som de inside com o the, eles vão meio que conectar e fica meio que assim, ó. Inside the pocket. Esse final aqui é como se ele não pronunciasse. Olha que loucura. Fica mais ou menos assim, ó. So you can keep me inside the pocket. Inside the pocket. Pegou? Então é muito comum eles fazerem isso daqui. Inside the pocket of your ripped jeans. Temos aqui também, ó. The pocket. Quando ele vai falar esse pocket aqui, ó, ele só dá uma marcadinha no T, mas ele não explode, então ele não fala pocket, apesar da pronúncia ser pocket, com esse T final, né? Então ele fala meio que assim, inside the pocket, segura, of your. Super efeito cotonete aqui, né? Junta o of com your. Mas aqui é engraçado, aqui ele optou por não juntar. Aqui eu acho que ele faz uma pausa, ele fala inside the pocket of your. Ele não faz um pocket of your, não. Pocket of your ripped jeans. O que mais de efeito cotonete? Holding me closer until, porque ele faz só um till aqui, né? Aí aqui sim, ó, till our eyes, tem um super efeito cotonete, então fica until our eyes, ele até faz meio que um lá, until our eyes, percebe? Until our eyes, principalmente se você considerar essa pronúncia aqui, ó, holding me closer until our eyes meet. You won't ever be alone. Aqui eu creio que ele só vai dar uma marcadinha nesse t. Então ele fala, you won't, segura, ever be alone. Tranquilo? Be alone. Be alone. Não. Wait for me to come home. Wait for me. Também aqui, ó, ele só vai dar uma marcadinha nesse T, mas não vai explodir. Wait for me to come home. Tem esse to aqui que eu falei, né? Dessa forma de ir. Wait for me to come home. Perfeito. Então, so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Percebe? Aí ele vai para outra parte falando assim, ó. Oops, sem spoilers. Spoiler alert. Alerta de spoiler aqui. Então ele fala, lembra que ele começou lá a primeira parte? Loving can hurt sometimes. Agora ele já vem com uma abordagem diferente, porque ele falou, né? O amor pode machucar, o amor pode machucar às vezes. Agora ele vai falar que, não, ó, mas o amor, o ato de amar, né? Por isso que ficou loving, pode curar. O amor pode remendar, curar, remendar a sua alma. E a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, que ele repete o que ele falou lá no início, né? Tipo, e essa é a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza. Tipo, não dá pra saber o que vai acontecer, mas eu só sei que o amor, ele tem essa capacidade, entende? Então, de vocabulário aqui, ó.
Esse heal é bem importante, a ideia de curar, tanto fisicamente como no sentido romântico, né? Figurado da coisa, tipo, os sentimentos, aqui tá nesse sentido, né? De figurado, enfim. Mas, usando esse heal aqui no sentido físico da coisa, o exemplo que eu peguei aqui foi no sentido de, por exemplo, esse produto vai ajudar a curar, a sarar os seus arranhões. Então ficaria assim: This product will help to heal your scratches. Espera que essa configuração, que essa formatação não ficou boa não. Então, olha aqui, né? Tem vocabulário bacana aqui, né? Scratches. Então, arranhões. Então, esse produto aqui vai ajudar a curar, né? Vai ajudar a sarar, a curar os seus arranhões. Então, scratches. Olha um vocabulário bônus para ti. Arranhões. Loving can heal. Você. Loving can mend your soul. Aqui também, ó, tá vendo esse mend? Também é aquela palavra ali que não sei assim, até que ponto que é útil no dia a dia. Mas eu vou passar para você porque esse mend aqui é a ideia de, tipo, remendar. No sentido de sarar alguma coisa, mas de remendar, sabe? Então, pode ser também no sentido tanto figurado, né, como no sentido próprio da coisa de remendo. Então, por exemplo, usando essa ideia de ripped jeans, eu poderia falar assim, ó, quer ver? Você pode remendar o buraco na minha calça jeans? Você pode remendar esse buraco que formou aí? Então, ficaria assim, ó. Can you mend the hole in my jeans? Então, ó, você pode remendar, tá vendo? Aqui tá no sentido literal, né? Mas eu acredito que vai ser mais útil para ti nesse sentido aqui. Então, loving can heal, loving can mend your soul. Essa ideia de soul é alma. Então, o amor pode remendar a sua alma, que tá toda despedaçada, cheia de buracos, tá? Pode revigorar tudo, trazer vida. Loving can mend your soul. Ó, o efeito quadrante aqui. And it's the only thing that I know. Já explorei isso aqui com você na parte 1 dessa aula, né? Na aula da semana passada, quer dizer. Então, e é a única coisa que eu sei. Então, aqui de pronúncia nessa parte aqui, loving can heal, ó. A pronúncia disso daqui é como se a gente estivesse falando, ó, 2 momentos de pronúncia. Vou botar aqui para você conseguir visualizar. Então, a parte primeira é a mais forte, como se fossem 2 R's assim, ó. Heal, heal, loving can heal. Então ele fala, loving can heal, loving can mend your soul. Tranquilo? And it's the only thing that I know. Efeito cotonete aqui, loving can heal, tranquilo, loving can mend your soul. Nesse mend com your, fica meio que assim, ó, loving can mend your soul. Então ele faz um your aqui, ó. Loving can mend your soul. Percebe? And it's the only thing. Tá aqui só pra você lembrar, né? Que a gente já tinha falado desse efeito cotonete na parte da aula da semana passada. And it's the only thing that I know. That I know. Aí ele vai pra próxima parte falando I swear it'll get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. E o legal é que ali na frente ele vai começar a repetir coisas lá de cima, então fica bem fácil. Então vamos só essa parte, ó. Repeat after me. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Percebe? Aí ele fala I swear it'll get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Então ele fala, eu juro, eu prometo que isso vai ficar mais fácil. Tipo, toda essa situação, o amor, o relacionamento vai ficar mais fácil. Porque lá na primeira parte ele fala, loving can hurt sometimes and it's the only thing that I know. And when it gets hard,
hard. You know it can get hard sometimes. Então, lá em cima, né, na parte 1, ele fala a ideia de get hard. Então, tipo, pode ficar difícil, pode dificultar. Então, agora ele trouxe o oposto, né? Ao invés de get hard, get easy. Então, I swear it will get easier. Então, ele fala, eu prometo. Swear é essa ideia de prometer. Eu juro, eu prometo. Então, dá na mesma, né? Então, ó, to swear é essa ideia de prometer. Então, eu posso falar assim, ó. Eu prometo que eu não vou fazer nada de errado. Deixa eu ver se foi isso que eu peguei aqui. Não, ó, eu peguei assim, ó. Eu não fiz nada de errado. Eu juro, eu prometo. Então, I didn't do anything wrong. I swear, eu juro, sabe? Eu não fiz nada de errado, eu juro, tô falando a verdade, I swear. I didn't do anything wrong, I swear. Então ele fala, eu prometo, eu juro, que isso vai o quê? Ó o futuro aqui, ó, com will. Que isso vai ficar mais fácil. Então essa ideia de get easier é ficar mais fácil. Então olha que interessante. To get easy é ficar fácil. Easy, fácil. To get easier, ficar mais fácil, percebe? Então ele fala, eu prometo que isso tudo vai ficar mais fácil. Aí ele fala, remember that with every piece of you. Então ele fala, lembre-se disso, remember that, com todas as partes de você. Gente, ó, sendo bem honesta, essa frase aqui não é muito usual assim não, tá? Ele usou mais por conta da música, mas é como se fosse essa ideia, lembre-se disso com toda parte de você, tipo assim, em todos os momentos, em toda a plenitude, sabe? Então, que as coisas vão ficar fáceis, então não precisa ficar com essa angústia, vai dar tudo certo. E ele fala, and it's the only thing, tipo assim, loving, né? Is the only thing we take with us when we die. É a única coisa que nós levamos conosco quando nós morremos. Oh my gosh. Ele tá falando, tipo assim, a única coisa que vale a pena que a gente leva dessa vida, né? O amor, as coisas boas, enfim. Então ele fala, é a única coisa, né? Então, it's the only thing we take with us. Então essa ideia de take é a ideia de levar. Então, ó, to take, levar. Eu posso falar, por exemplo, assim, olha, tá chovendo, leva o seu guarda-chuva. Então eu falaria assim, ó, it's raining, take your umbrella. Então olha só, tá chovendo, leva a sua sombrinha, o seu guarda-chuva. Percebe? Então essa ideia de take é levar. Então ele fala, é a única coisa que nós levaremos conosco, with us, com a gente, né? A única coisa que nós levaremos com a gente quando nós morrermos. When we die. Então essa ideia de to die tá cheia de verbos, né? De ações nessa música importantes. Então essa ideia de die é a ideia de morrer. Você pode usar tanto no sentido literal, como no sentido também figurado. O amor morreu, enfim. Então, por exemplo, gente, tá muito seco aqui em Brasília. Surreal. Anyways, então olha só. O nosso amor nunca vai morrer. Eu posso falar isso. Our love will never die. Olha que profundo. Inclusive aqui, ó, eu quis botar esse exemplo para a gente poder praticar essa pronúncia aqui, ó. Ao invés de falar our love will never die, para a gente ganhar agilidade aqui, ficar mais natural, a gente pode usar aquela estratégia ali, ó, que eu te ensinei do are. Percebe? Então, ó, our love will never die. Our love will never die. Então, nosso amor nunca vai morrer. Gabi, o que é isso aqui? And it's the only thing we take with us when we die. Então ele falou, vamos ver o que eu posso te mostrar aqui de pronúncia. I swear, tranquilo. It will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Aqui de pronúncia tá bem tranquilo, né? Efeito cotonete, lotado. I swear, na hora que ele fala esse it will, eu acho até que ele usa a forma contraída
E aí, ó, fica assim, ó. It'll. I swear it'll get easier. Olha como fica muito... E se a pessoa não sabe disso daqui, ela vai ficar boiando na hora que, né, a pessoa estiver conversando com ela e ela fala it'll. Ela fala, o que é esse it'll, gente? Eu nunca estudei isso. E nada mais é do que o it, will, para indicar futuro, né? It e will para indicar futuro. Então é como se a pronúncia ficasse assim, ó. It'll. Como se fosse um it'll. Um O fechado assim, ó. It'll. Tipo assim, it'll. I swear it'll get easier. E desse get easier tem um super efeito cotonete aqui, né? Não preciso nem falar. I swear it'll get easier. Vocês. I swear it'll get easier. Remember that with every... Tá, nesse that aqui a gente pode também aplicar efeito cotonete e fica só, marca o Tzinho final, mas não explode. Remember that with every piece of you. And it's, o mesmo and it's daqui, ó, and it's. Então eu vou reforçar aqui, já que ele apareceu aqui em outro contexto, tá? Não vamos pronunciar esse D e vamos falar assim, ó, and it's. And it's. Muito comum eles fazerem isso com and. And it's the only thing. And it's the only thing we take with us when we die. We take with us. Eu acho até que na hora dele cantar, ele junta assim, tá? Mas foi por uma opção dele, porque ele tá cantando. And it's the only thing we take with us. Ele faz we take with us when we die. Afinação, né? Afinação temos aqui. Então vamos só essa parte, ó. Junto comigo, ok? I swear it'll get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Aí olha o que ele vai fazer aqui, ó. We keep this love. Aí ele vai cantar aquela parte lá do início da música, lembra que a gente já explorou? Então ele vai assim, ó, vamos já fazer uma revisão aqui, ó. Ele fala, we keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. When our eyes are never closing, hearts were never broken, and time's forever frozen still. Aí ele vem e volta pro iniciozinho de novo do refrão. So you can keep me. Comigo. Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Aí o que ele vai fazer, ó? Só que, na hora que, na verdade, quando ele vai cantar de novo o refrão, pega só essa visão aqui, ó. Ele vai falar, nananana, cadê? So you can keep me, you won't ever be alone. Aí, ao invés dele cantar, wait for me to come home, ele vai emendar com essa outra versão do refrão, ó. Que é a última que a gente vai explorar aqui pra gente fechar com chave de ouro. Então, ele fala assim, ó. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. Pegou? Então ele fala assim, ó. E se você me machucar, and if you hurt me, esse hurt a gente explorou no início da música, na primeira parte, né? Tá vendo? Você tem que assistir a aula da semana passada, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar em cards aí em cima, enfim. Ou você vem aqui no canal e vê o vídeo anterior a esse, a aula anterior a essa. Se você me machucar, se você machucar meus sentimentos, se você me machucar, and if you hurt me, percebe? That's okay, baby. Então ele fala, tudo bem, bebê. Esse that's okay é tipo a ideia de sem problemas. Tudo bem, bebê. Apenas palavras sangram. Então, acho que é no sentido de tipo assim, não vai me machucar. São só palavras, entendeu? Então, essa ideia de to bleed, olha a outra ação aqui, já tá decretado, tá? Essa música é a música das ações em inglês. Então, to bleed é a ideia de sangrar. Também bem importante, né? Ninguém gosta, mas, afinal de contas, temos muito blood inside of us, dentro de nós. Então, only words bleed. Então, usando essa ideia de bleed aqui, deixa eu ver se eu peguei algum exemplo para mostrar para vocês. Ó, tá, meu dedo está sangrando. Então, eu falaria assim, my finger is
bleeding. Ou bleeding, pode fazer também esse D aqui, ó, pronúncia. Ao invés de eu falar bleeding, marcando um D, eu posso meio que transformar isso aqui no Rzinho, bleeding, bleeding. Eles usam muito assim, tá, no inglês americano. My finger is bleeding. So, and if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed. Apenas palavras sangram. Inside, olha o inside que a gente viu lá em cima. Inside these pages, you just hold me. Quer dizer, dentro destas páginas, você apenas me segura. Músicas, músicas, músicas. Interpretações para aqui. Qual que é a sua interpretação para essa parte? Vamos ver, como se fosse assim. Só palavras sangram dentro dessas páginas, talvez porque tá com um álbum de fotografia, né, com as lembranças. I don't know. Inside these pages, you just hold me. Então, você simplesmente me segura, né? And I won't ever let you go. Então, aqui ele fala, ele só repetiu o vocabulário, né? Aqui tem um vocabulário interessante, ó. Ele fala, e eu nunca vou deixar você ir. Então, olha que interessante, essa ideia de let someone go é a ideia de deixar alguém ir. To let someone go. Então, eu posso falar, por exemplo, que se você, quer ver? Vamos colocar aqui para botar um exemplo para você. Por exemplo, ó, eu vou deixar você ir pro cinema se você lavar a louça. Nossa, como eu já ouvi isso da minha mãe. Então, ó, ela falava assim, I'll let you go to the movies if you wash the dishes. Então, ela me dava a condição, né? Eu vou deixar você ir. Então, essa ideia de let é deixar alguém, no caso você, ir. Aqui ele tá usando no sentido de, né, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te largar, eu nunca vou deixar você ir, nunca vou partir, entendeu? Então, eu nunca deixarei. Tá no futuro, né? Ele tá marcando won't, de futuro, né? Eu nunca vou deixar você ir. Então, and I won't ever let you go. Pronúncia. O que a gente pode explorar de pronúncia aqui, ó? Ah, tá. Ele termina falando, né? Wait for me to come home. Ele só repete. Espere por mim para voltar para casa, enfim. Pronúncia aqui, então a gente viu essa ideia de bleeding, mas que não tá na música, né? And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed. Inside these pages you just hold me and I won't ever... Beleza. Agora o efeito cotonete tem. And if... Então, ao invés de falar and if, a gente faz o mesmo efeito lá de cima, do and it's. Então, aqui fica and if. If. Cuidado que não é if, tá? É if. É um izinho fechado. And if you, ainda junta mais, ó, if you, and if you, and if you, and if you, and if you hurt me. E eu acho que aqui ele não explode o T, ele não fala hurt me, eu acho que ele fala and if you hurt me. Ele segura esse T. Gabi, se ele explodir, se numa música lá ao vivo, lá que ele tava cantando essa versão, ele tiver explodido, não tem problema, tá, gente? Tá certo. Aqui não é uma questão de estar certo ou errado. É só uma questão de como que eles falam mesmo. Então, and if you hurt me, that's okay. That's so okay. That's okay. Conexão. That's okay, baby. Only words bleed. Inside these... Mesmo fenômeno lá de cima, ó. Inside these pages, you... Inside these pages, you... Pages, you... Conexão. Pages, you. Inside these pages, you just hold me. And I won't. And I won't. Só segura o won't. And I won't ever let you go. Let you. Let you. Igual aqui, ó. I'll let you go. Tá vendo? Tem uma super conexão aqui, ó. Tanto fica to. Let you go. And I won't ever let you go. Wait for me to come home. E ele repete essa ideia do to come home. Percebe? Vamos agora fazer uma revisão de tudo isso daqui. Beleza? Então vamos lá. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver se assim vai fazer diferença. Depois você pode anotar, tá? Perfeito. Acho que assim vai ficar melhor, né?
Então, observa aqui, ó. Ups, faltou um S aqui, ó. Temos um typo, um erro de digitação. Observa o tanto de vocabulário que a gente foi pegando aqui, ó, nessa aula de hoje. E como eu falei pra você, enquanto eu vou mostrando aqui, eu vou dando algumas orientações, tá? Pra gente começar a nossa revisão. Uma coisa que você tem que ter em mente, gente, é o seguinte. Esse processo até de memorização, ele é muito ligado à forma como você organiza o conhecimento, tá? A forma como você explora o material, a clareza com que você explora cada vocabulário, cada estrutura, cada pronúncia e a repetição. E quando você faz isso out loud, ou seja, em voz alta, a absorção, o seu cérebro ele ativa muito mais, ele engaja muito mais e você consegue ter muito mais sucesso, tudo bem? Faltam só essas duas aqui e a gente vai começar agora então o nosso processo de revisão em voz alta. E é muito importante também que você anote tudo isso que a gente foi vendo aqui. Maravilha! Então vamos lá, ó. Eu vou ler aqui em voz alta, a gente não vai cantar não, tá? A gente vai lendo ele com ritmo e você vai também fazendo em voz alta, ok? Então vamos lá. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it'll get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph, we made this memory, so you can keep me, And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Gabi, então a pronúncia disso aqui é r no meio de uma frase vai ganhar esse fenômeno, né, de r. Wait for me to come home, entendeu? Wonderful! Agora eu quero saber dessa nossa aula de hoje. Então essa foi a segunda parte, né, da música Photograph, do Ed Sheeran. Qual foi o vocabulário, a dica de efeito cotonete, de pronúncia que você mais aproveitou aqui? Quer dizer, agora você tem todas as ferramentas na sua mão para você poder cantar essa música do início até o fim. Assista a aula da semana passada, assista essa aula daqui e explore, pratique em voz alta. Tivemos o ganho aplicando o método DQD de vocabulário, estruturas, pronúncia, efeito cotonete, mission accomplished, missão cumprida. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da nossa aula, desse momento que vivemos hoje aqui, se foi produtivo para ti, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, te espero lá no Instagram, no Gabi Modesto Teacher, e te vejo na próxima aula, sexta-feira, aqui no YouTube.